Graça e paz, Deus abençoe a todos. Manhã de domingo, manhã de celebrarmos a graça de Deus em Cristo Jesus. O Salmo 27 apresenta alguns títulos, né? Os editores da Bíblia e os comentaristas, eles colocam alguns títulos sobre o Salmo. Na Bíblia mesmo é um Salmo de Davi, mas nos textos aqui eles apresentam, né? Minha luz e salvação, e outro diz: Deus é luz e salvação. Deus é a minha luz e Deus é a minha salvação. Somente nele tenho confiança. O verso primeiro diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? De quem terei medo? E o texto sugerido para hoje salta para o versículo 4 até o 9, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a beleza do Senhor e inquirir no seu templo. Pois ele me esconderá no seu abrigo no dia da angústia, ocultar-me-á no recôndito da sua tenda, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora minha cabeça está erguida acima dos meus inimigos que me cercam, e em sua tenda oferecerei sacrifícios com cânticos de júbilo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve ao Senhor o meu clamor. Tem misericórdia de mim e responde. Vem, diz o meu coração, busca a sua face. A tua face, Senhor, eu busco. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido o meu auxílio, não me abandones, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Graças a Deus pela sua palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Nós temeremos muitas coisas, muitas circunstâncias, muitas situações. São diversas as ocasiões nas nossas vidas em que somos tomados por um repentino temor. Às vezes, alguma dúvida se estabelece na nossa mente, algum questionamento, alguma aflição alcança a nossa alma, o nosso coração. Percebemos o aumento da inimizade, do rancor, do ressentimento. Ouvimos murmúrios, resmungos, afrontas, ofensas e insultos. Sim, vários temores são previsíveis na vida e na jornada do cristão. São várias as circunstâncias que nos colocam nisso. E Davi viveu praticamente todas elas. Esses salmos são lindos, são incríveis, são maravilhosos, mas muitos deles são salmos de um guerreiro. São salmos, são cânticos, são celebrações da vitória de Deus através da vida de alguém que literalmente lutou para sobreviver. Teve que pegar em armas, teve que partir para as batalhas. Esse é Davi. Alguns comentaristas tiram algumas partes do texto sagrado, porque eles ficam desconfortáveis com o vocabulário utilizado pelo salmista. Querendo transpor para as nossas mentes e corações nos dias de hoje uma concepção de uma vida que pode ser construída e galgada sem batalhas intensas. Não, não é assim. Não é assim. Não são apenas. É claro que toda batalha tem um duplo aspecto. Se você não vence a si mesmo, a grande chance de você ser dominado, vencido em combate é muito grande. É muito grande. O vitorioso, o vencedor, é aquele que primeiro derrota o eu, vence a si mesmo, vence o comodismo, vence a murmuração, vence a preguiça, vence o cansaço, vence o desânimo, vence a dúvida. Talvez estejamos precisando experimentar vitórias nas nossas vidas para nos acostumarmos a sermos vencedores.
ou como dizem, né, como se celebram os cânticos, a sermos mais do que vencedores. Mas o Salmo de Davi, o Salmo que foi inspirado pelo Espírito Santo, o Salmo que ficou registrado na palavra de Deus, ele não permite esse pulo do versículo 1 para o versículo 4. Vamos ler aqui essa parte. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestarei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Graças a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus nos declara que a nossa luta, a luta do cristão, não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra o outro, não é contra o próximo. O outro, o próximo, ainda que os nossos inimigos, não são a realidade de todo o mal que se levanta contra as nossas vidas. Ninguém precisa pegar em armas, você não vencerá o mal matando, ofendendo, insultando ou humilhando. Muito pelo contrário, as chances são de que você seja derrotado pelo mal e arrastado pela maldade, se assim pensar e se assim agir. Não, eu tenho que dar o troco. Não, você não tem que dar troco nenhum. Você tem que confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa marcar posição e permanecer firme e inabalável na fé em Deus, através de Cristo Jesus. Esse é o convite que o Salmo nos apresenta. Para quê? Agora, em relação, que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, desse mundo cruel, desse mundo terrível. Não tenho muito interesse em falar sobre principados e potestades. A Bíblia apresenta alguns caminhos, alguns vislumbres, algumas ideias. De um modo geral, Jesus Cristo nos ensinou: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir firme na fé, tá bom? Resistir firme na fé, vivendo segundo a fé, confessando a sua fé, se apropriando das bênçãos de Deus pela fé, resistindo ao convite, porque ainda que pareça uma batalha, é um convite para uma reação nos mesmos termos das pessoas que se levantam contra você. Salvo situações específicas neste mundo, nessa vida, as batalhas espirituais são espirituais de fato. São espirituais. Então, reagir à pessoa, ao agressor, não garantirá a você a vitória. Vai levá-lo ao campo de batalha do inimigo. Né? Bate-boca. O fulano é isso, o outro rebate. Não. O ciclano é isso e mais aquilo. Aí aparece um outro. Essa batalha de ofensas e insultos. Vivemos um momento, porque o ser humano não pode fugir de si mesmo. Quando se fala, eu gosto, eu começo todo ano com Apocalipse, e permaneço em Apocalipse. Esse ano queremos apresentar por um período mais intenso. Apocalipse significa revelação. Revelação de Deus em Cristo Jesus. Mas eu creio que nós vivemos o período da revelação de Deus em Cristo Jesus, que resultará na revelação do próprio Cristo a toda a humanidade, mas também, se você ler atentamente o livro de Apocalipse, tem a revelação de nós mesmos, a revelação do que a igreja é, do que a igreja está sendo, as cartas às igrejas. Jesus dizendo: estou de olho, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, e apresentando ao mesmo tempo o futuro glorioso de todos aqueles que permanecem, perseveram, batalham
lutam e experimentam a vitória. Porque experimentar luta é uma coisa, viver debaixo de conflito, de batalha, é uma coisa. Todo dia levanta, né? Meu Deus, mais um dia, mais uma luta, mais uma batalha. Tá. Mas quando você experimenta a vitória, você se sente bem. Você já levanta diferente. Ontem eu venci, Deus me fez vencedor e hoje vencerei de novo. Vou lutar com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. Aí, quanto às pessoas, Marco, porque o Salmo coloca pessoas, esses indivíduos, e Davi os enfrentou. Davi os enfrentou. Você não precisa enfrentá-los. Coloque diante de Deus a oração e a postura que é ensinada na Bíblia. Jesus ensina, ele fala do perdão, que às vezes as pessoas interpretam de uma forma equivocada, né? O perdão em si, de um modo simples para você compreender e não sofrer mais, o perdão é uma renúncia à vingança. Pronto. Você sofreu a ofensa, o insulto, a humilhação, o ataque, a desonra, isso, o prejuízo. Renuncie à vingança. Porque a vingança perfeita, a perfeita justiça, a retribuição, pertence a Deus. Confie em Deus. Então, eu tenho que perdoar tudo. Não se vingue, abandone esse espírito de vingança. Satanás, desprezado por Deus porque pecou, porque o fracassado foi ele, o errado foi ele. Ele recebeu a justa condenação de Deus. Tomado de ira, de ódio, ele busca vingar-se de Deus, tentando destruir a criação de Deus. Então, o espírito do cristão deve ser outro, não é de revanchismo, não é de vingança, não é de ataque, é de perseverar na fé. Mas é importante sabermos o que a Bíblia diz sobre o perverso, sobre o maligno, sobre aquele que adota a malignidade. Está falando da pessoa que é diabólica, satânica, maligna, o perverso, aquele que tem prazer na ruína do outro. Aquele que toma atitudes e decisões com o único objetivo de causar sofrimento, dor, aflição e angústia na vida de outras pessoas. O perverso, aquele que corrompeu o seu propósito neste mundo, aquele que corrompeu a sua própria natureza nesta vida. O perverso, meus inimigos, quando avançarem contra mim para me destruir, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que a guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Meu irmão, você precisa ter a consciência, a tranquilidade de que a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. A palavra de Deus se cumprirá na sua vida. Deus é luz e salvação. O Espírito de Deus guia e conduz a sua vida. Os perversos sofrerão as consequências dos seus atos na mesma proporção, na mesma dimensão em que eles tentam arruinar ou destruir você. O que você precisa fazer? Manter-se firme e experimentar a vitória de Deus. Experimentar a vitória de Deus na sua vida. Deus é a sua luz, Deus é a sua salvação, Deus é aquele que nos livra de toda armadilha, de toda cilada, de todo, a menos que você queira mergulhar no erro, a menos que você queira, que você goste, porque tem alguns cristãos que são apaixonados, né, pelo bate-boca, pela baixaria, pela pancadaria, né? Eles se acham um tipo de Sansão, e Sansão não, não é sinônimo de sucesso, de êxito diante de Deus, tá bom? Sansão, na verdade, é uma tragédia, é um sofrimento. Sansão é aquele dominado pelas paixões que ele deveria vencer, porque aquele que não vence a si mesmo,
acaba sendo derrotado no campo de batalha. Você tem vencido pela fé em Cristo Jesus. O medo, a angústia, você tem vencido o pecado, você tem vencido o egoísmo. E nas circunstâncias específicas às quais você eleva, nós elevamos as nossas orações, as nossas petições, o nosso clamor a Deus, você certamente experimentará a vitória, porque a perseverança, a fidelidade conduz a pessoa à vitória. A vitória é sinônimo de revelação, de manifestação do agir de Deus nas nossas vidas. A guerra, ainda que seja lançada contra você, você permanecerá aqui, ó, firme e inabalável pela fé em Cristo Jesus. Essa batalha, essa vitória é de Deus na sua vida. Alegre-se nele. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja